Tem que gravar. Só a primeira orientação, né? Vamos gravar a reunião. Boa tarde para quem eu ainda não cumprimentei. A gente vai gravar a reunião para que depois a gente possa compartilhar também com quem não pode, com quem não pôde participar, e para a gente também ter o histórico e depois ter a memória e buscar na memória da reunião, caso precise. Sejam todos muito bem-vindos. O Marcelo já iniciou a gravação, então Ana pode começar, daqui a pouco eu volto para dar algumas orientações. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Estamos na segunda reunião nessa etapa de construção do ecossistema de Curitiba, envolvendo todas aí as hélices, os diversos núcleos que a gente tem de atores. Tivemos na primeira reunião, que foi dia 5 de maio, uma participação muito legal, muito expressiva, foram mais de 110 pessoas participando no início, quase 90 já no final, então conseguimos manter uma plateia ativa, participante. E dentro do que a gente pensa nesse início de trabalho para fortalecimento do ecossistema, o ecossistema já está aí, a gente tem ativos sensacionais, tem uma capacidade técnica fantástica, instituída e com muita expertise na capital, e uma das ações do SEBRAE aqui e a Agência Curitiba como parceira são alavancadores, né? A gente está possibilitando esse encontro, mas de forma alguma tem alguma característica mais definida com relação aos nossos papéis. Nós somos integrantes do ecossistema, né? A Cris e o Joailson, que estão aqui com a gente, já vão falar um pouquinho também, mas da importância que Curitiba tem e merece. A gente tem condições de ser mais, e é isso que a gente quer trabalhar para que a gente conquiste mais. A cidade tem muitos potenciais, tem muita vocação, tem uma expertise técnica muito forte, a gente tem diversas instituições maduras, sólidas, competentes, as universidades que a gente tem aqui são extremamente bem avaliadas, tem curso de mestrado, tem doutorado, a gente tem empresa, a gente tem unicórnio, né? A gente precisa comemorar mais, valorizar mais e, de repente, fazer esse link, né? Essa engrenagem funcionar de um jeito mais ágil para empresas que querem inovar. De tudo que a gente faz do trabalho do ecossistema, o principal foco é ter empresas inovadoras sendo criadas, sendo fortalecidas e sendo apresentadas aí à sociedade como busca de inúmeras soluções tecnológicas ou não, mas que a gente possa promover o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba pelo viés da inovação. Esse é o nosso propósito, a gente quer pouco, a gente quer que Curitiba seja, sim, uma das maiores capitais ligadas ao ecossistema de inovação, ao empreendedorismo inovador, e a gente tem carta no baralho, né, para fazer isso se consolidar. É muito, muito importante essa participação de todos, a gente agradece bastante, a vez passada a gente teve uma plateia também bem grande, a gente sabe que o tempo é o elemento mais precioso esses dias, né, pelas agendas e pelas inúmeras atividades, então, o nosso muito obrigado mesmo por essa disposição de vocês. Para a gente começar, eu vou chamar o Joailson Agostinho, ele é gerente da Regional Leste, que é onde está o escritório de Curitiba e toda a região metropolitana. A gente vai ter uma programação depois com a Cris, que é lá da Agência Curitiba. A Síbia vai falar um pouquinho também agora dos encaminhamentos. E faz uma parte plenária, divide em salas, por grupos de trabalho, uma metodologia aí que o CRIA e a Gisele está trazendo, e depois voltamos para plenário ou para a sala principal. Então, resumidamente, é isso que a gente vai ter. Síbia, os seus indicadores, não sei se você está
por aqui, mas é importante fazer o check-in, né? É importante que atentem para qual a sala vocês vão estar indicados, que ela vai passar, e que a gente tenha uma participação muito ativa. É isso que a gente quer, é um processo de escuta ativa à nossa atividade de hoje. Vai ter uma participação da Fundação SERT, da Goretti, falando um pouquinho mais da metodologia, das áreas envolvidas, e, no final, a gente faz um fechamento aí com os próximos passos. Isso. Então, Joilson, por favor, se você puder dar um oi para a gente. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiro, falar que, em nome do nosso diretor Júlio, né, das boas-vindas. Ele não pode estar conosco hoje, mas ele é um entusiasta dessa maneira de atuar em ação em ambiente e habitats de inovação. Agradecer a parceria, e sempre de primeira hora, né, Cris, em nome da Cris, aí, agradecer a agência, que é a nossa parceira. Parabéns, Cris, tudo de bom para você, felicidades, e que a gente possa comemorar em breve, né, comendo aquele bolo e realmente fazendo aí a festa contigo. E, claro, hoje, 43 pessoas, a gente está trabalhando de uma maneira nova, diferente, né, longe, mas próximos, e a gente não pode ficar parado. Eu acho que esse é o principal recado aí que a gente tem que aprender com a pandemia, né? Não paramos, a gente continua construindo, achou novas formas, foi criativo, e eu acho que tem tudo a ver com um trabalho de ecossistema, né? Então, agradeço desde já a todos os participantes que se dispuseram a estar conosco nessa tarde, nesse segundo encontro já, né, para construção em conjunto. Então, é uma construção em conjunto, gente. Esse jogo se joga junto. Então, a importância que cada entidade tem para fortalecer e para a grandeza do ecossistema é que a gente tem que explorar e se ajudar a ficar cada vez mais forte. Eu acho que é isso que a gente busca. O Sebrae gosta muito de trabalhar com o conceito de território competitivo. E para um território ser competitivo, a atração de negócios, principalmente de base tecnológica, tem vários critérios aí que tem que ser trabalhado. Mas, com certeza, o que diferencia é o empreendedorismo inovador. Essa é a base de um território competitivo. E para nós termos esse empreendedorismo inovador acontecendo de fato, a base é o fortalecimento e a organização do ecossistema, desses habitats de inovação. Então, por isso que essa conversa, neste momento, se faz tão importante. A gente quer, de fato, em conjunto com vocês, com as entidades, transformar Curitiba em uma das cidades mais inovadoras do país. Ela já é, mas vamos fortalecer essa imagem e ser atrativa a negócios inovadores. Aí eu acho que a gente não precisa mais falar daí da nossa capital. Os resultados vão falar por si só. Ela já atrai muitos negócios inovadores, mas por que não melhorar essa organização para que cada um contribuindo com uma parte, a gente ainda consiga fazer melhor e mais rápido, né? E com menos custo agora nessa nova realidade aí que se avizinha. Então, eu desejo que a gente tenha, de fato, uma tarde bem inspiradora. Isso aqui é treino, gente, é construção. Então, não tenham medo, não tem certo, não tem errado, sem julgamento de valor. Vamos jogar para realmente melhorar o nosso ecossistema e fazer a diferença aí para que mais negócios inovadores, grandes empresas, pequenas empresas, todo mundo venha nessa balada e, principalmente, segurar os nossos talentos, os nossos jovens. Se nós tivermos um ambiente aqui bom, competitivo, inovador, eles não vão mais. Uma vez a gente perdia para a cidade do lado, agora a gente está perdendo para países que estão saindo do país. A gente tem que criar um ambiente para que eles fiquem. E é esses talentos que vão fazer a diferença aí que a nossa sociedade precisa. Então, para não me alongar muito, só agradecer mais uma vez a presença de vocês em nome do Sebrae, agradecer a Cris e a parceria, sempre pronta aí em várias frentes, a gente está trabalhando junto, né? E vamos ainda ampliar bastante aí a parceria, né, Cris? E a todos vocês, né, que fiquem bem à vontade, façam um trabalho de construção, não tem nada escrito em pedra, a gente pôs a bola no campo, agora vamos jogar junto. Vamos achar o caminho aí para a gente chegar nesse resultado que a gente gostaria de construir. Então, fiquem à vontade, é isso. Boa tarde de trabalho e que tenham sucesso, né, nessa construção. Obrigado, Ana. Contigo. Obrigada, Joilson.
Antes de passar para a Cris, eu vou ter que contar que hoje é aniversário dela. Parabéns! Muitas Obrigada. alegrias, muitas felicidades e que a gente consiga comemorar muito com você, com esse sorriso lindo aí. Bastante vitória. Te passando, então, para falar um pouquinho, né, do projeto, do envolvimento e da parceria. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. João Wilson, leve, por favor, nosso grande abraço ao Júlio, né? O Sebrae, como você falou, e a agência tem aberto muitas frentes. Eu acho que essa é uma parceria que é cada vez mais forte, mas é uma parceria que vale quando acontece isso que tem acontecido nesse mapeamento do ecossistema, né? Quando a gente consegue dar voz, dar vazão, dar instrumentos para a ação de muitos outros atores. Eu acho que essa é a coisa mais bonita que está acontecendo com esse mapeamento. E é muito legal a gente, quando acabou a última reunião, né, a primeira reunião que teve, a gente viu todo aquele panorama, e a Gorete falava muito, né, o ecossistema é muito forte, eu trouxe os pontos fracos para a gente trabalhar. E eu acho que isso é muito, muito legal, porque ele foi tema, muitos dos pontos que foram levantados na última reunião foram temas de várias outras reuniões durante esses últimos 15 dias que a gente tem participado em ambientes diferentes. Depois da primeira reunião de mapeamento, nós já tivemos uma reunião de conselho, do Conselho de Inovação, né, da cidade. A gente abordou o mapeamento de novo nessa reunião de conselho, enxergando um pouco do que foi levantado sobre o papel do Conselho em todo esse mapeamento. Hoje, aqui na reunião, tem vários representantes do Conselho que, com certeza, vão falar bastante nas salas, né, do papel do Conselho. Tivemos reuniões também do COFON, né, do comitê que trata do programa Tecnoparque na cidade, com adesão de novas empresas. Então, também foram abordados alguns assuntos sobre o papel da academia, né, das instituições de ensino, apoiando as inovações por parte das empresas. Essa foi uma discussão importante das últimas reuniões do Tecnoparque, aí, muito pensando em como a gente, como cidade, como instituições, como empresários e como cidadãos mesmo, a gente se coloca à disposição das empresas e das pessoas para que mais do que os seus negócios, né, a produção aconteça, né? Então, o grande objetivo dessa reunião, e eu conversei com alguns de vocês aqui em paralelo e em particular ao longo das últimas semanas também, sobre as expectativas, né, dos próximos passos. Eu acho que agora a gente está no momento mais difícil, né, Ana, Síbia, Joilson, acho que a gente está no momento de, tudo bem, a gente viu, e agora o que a gente faz com tudo isso, né? O que a gente faz com essa informação? E quando a gente conversou um pouco, e o time do Sebrae, o time da agência se reuniram várias vezes antes de acontecer o dia de hoje, foi muito no sentido de precisamos ouvir, a gente precisa que tudo que a gente falou naquela época, o formulário, o documento que foi compartilhado com cada um de vocês, agora se transforme em opinião de vocês, com as visões complementares que cada um de vocês tem, com tanto conhecimento de ecossistema, de inovação, de empreendedorismo, e coloquem as suas visões, com seus vieses, com as suas expectativas, e é isso que a gente quer, e por isso que hoje é um dia tão importante, né? Eu acho, claro, que além do meu aniversário, é um dia muito importante nesse segundo passo da construção, que é um segundo passo, a gente vai ter terceiros, quartos e quintos, é uma construção, eu acho que não termina, né? Mas o que daqui a gente começa a construir de material, de tangível, para colocar em prática em curto prazo, com menor esforço, né? Com esforço inteligentemente aplicado,
e com tantas mentes, corações e mãos aqui importantes e atuantes na nossa cidade. Então, é um pouco isso que eu queria falar, que se sintam muito à vontade no dia de hoje para falar, e a gente quer muito ouvir cada um de vocês. E, de novo, muito obrigado aí para todo o time do Sebrae, o time da agência que está construindo essas organizações juntos, mas muito obrigado a cada um de vocês que está aqui. Eu sei que tem muita gente que queria estar, mas por causa de agenda também não estará, não está, mas a gente depois compartilha tudo isso. É legal a gente enxergar aqui, quando a gente abre, as pessoas que estão participando, como é forte, como a gente está conseguindo construir de uma forma forte a interlocução entre o Estado e a cidade. Eu acho que isso é uma fortaleza. Poucas cidades, poucos ecossistemas têm amparo do setor público como o nosso ecossistema tem no momento de hoje. Assim. Então, a gente sabe que isso é um potencial que a gente tem que usar. Então, obrigado, pessoal do Governo do Estado, Egi, o pessoal que está aqui. E vamos lá, vamos trabalhar. E volto para você, Ana. Sei que tem muita coisa para fazer ainda, a gente conversa mais para frente. Obrigada. Muito legal, muito, muito empolgante mesmo o que a gente pode fazer para transformar esse ambiente que a gente vive num lugar muito melhor, né? Já é fantástico e pode ser ainda muito melhor para muitas outras pessoas também. Passar para a Cívia, que é a parceira da Agência Curitiba, que está ajudando, né, na coordenação, né? Tudo que a gente tem feito são as várias mãos, né, Cívia? E obrigado pela parceria, você é sempre uma pessoa muito agradável, muito assertiva. Obrigada, Ana. Pessoal, boa tarde. Então, para quem eu não falei, eu sou a parte que vai sempre cobrá-los do check-in aqui. O pessoal do time da agência, a Alessandra, o Marlon ali estão ajudando a gente a colocar o check-in no chat, o link de check-in no chat. Por favor, façam o check-in. A gente tem só 39 check-ins preenchidos até agora e 70 pessoas aqui na sala. O porquê é importante fazer o check-in? Depois a gente vai ter a divisão das salas para o momento de escuta. Né? Como o Joilson falou, não existe certo ou errado. É muito importante que vocês falem nesse momento, a Gisele vai falar um pouco para frente de como vai acontecer, mas é muito importante que vocês coloquem as suas percepções nesse momento, para que a gente, como agência ou como Sebrae, a gente consiga extrair os dados necessários para os próximos passos aí desse mapeamento do ecossistema. Então, os meus recadinhos eram esses. A gente precisa, por favor, fazer o check-in, todo mundo, mesmo quem não vai ficar até o final, é importante, porque depois a gente manda o material atualizado, manda a gravação também dessa reunião para vocês, e depois vai ter um momento, então, de divisão das salas, né, onde eu vou colocar a sala e o nome de cada um de vocês, mas isso eu vou falar daqui a pouco novamente. E aí vocês vão ser direcionados para um time da agência, do Sebrae e algumas voluntárias aqui que estão participando com a gente também, e de antemão já agradeço a participação delas. É isso, Ana Agoretti, né, que entra para falar um pouco mais, para aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo do ecossistema. Gorete, está posta? Oi, estou posta. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu vou aqui agora dividir a minha tela com vocês, né? Compartilhar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu primeiro botar em modo de apresentação. Deixa eu fazer diferente. Vocês estão vendo já? Sim, Gorete. Tranquilo? Estão me ouvindo bem também? Então, tá tranquilo.
Bom, pessoal, me foi solicitado que eu hoje me concentrasse um pouco mais em apresentar as áreas tecnológicas que foram priorizadas e mostrando a metodologia, o que foi realizado. Então, primeiro, para começar, reforçando até o que a Ana disse, e disse muito bem, né, a Cris, desculpe, disse muito bem, o ecossistema é um resultado de um esforço, né, de um esforço conjunto de várias instituições, pessoas, que se envolvem para construir um caminho de desenvolvimento, um caminho em que os empreendimentos possam trilhar todos os seus estágios com apoio, de modo que nós tenhamos, no final, empresas fortes e competitivas, né? Esse ambiente ele tem que ser propício à inovação e é fundamental para a competitividade das empresas, não só das empresas inovadoras, mas para dar dinâmica à economia do município, da região metropolitana. Nesse contexto, o ecossistema ele não é criado, ele não é desenvolvido única e exclusivamente para desenvolver startups, mas para gerar uma dinâmica competitiva no município. Na medida em que nós conseguimos entender que essas empresas de tecnologia são capazes de elevar a competitividade das nossas empresas tradicionais e que, com isso, você abre caminhos para mercados novos e fazer com que a sua economia se fortaleça, esse é o conjunto do esforço em que nós queremos ter qualidade de vida, queremos ter empreendimentos melhores, queremos ter acesso ao mercado, queremos ter todo um processo estruturado. Então, a inovação, ela vem com esse olhar, né? Eu hoje, preparando a apresentação de vocês, me deparei com o mapa de inovação do Rio Grande do Sul e resolvi trazê-lo aqui, né? Ele foi lançado no ano passado na Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul e eu vou brincar um pouquinho em cima desse processo, né? Esse desenho é tão rico, eu vou brincar um pouquinho trocando os mapas aqui e botando a região metropolitana, né? Quer dizer, esse mapa de inovação do Rio Grande do Sul, ele traz dois olhares para a gente, né? Um olhar que, primeiro, muitas regiões, muitos ecossistemas estão se organizando. O segundo é o como a gente tem que trabalhar de forma coletiva para fazer esse processo. E olhando aqui para o mapa de inovação e olhando aqui para a região metropolitana, né, o que a gente quer? A gente quer um processo de desenvolvimento, né, que se dá com o processo de inovação. E esse processo de inovação se dá olhando para aquelas atividades que são mais tecnológicas, né, que tem um maior potencial. Mas é muito importante entender que esse potencial tecnológico desse conjunto de empresas, ele tem que ser capaz de elevar a competitividade de todas as empresas do município e região, fazendo uma verdadeira reconversão competitiva, fazendo com que as empresas tenham capacidade de competir, né, seja ela um comércio, seja ela uma indústria, um serviço, a saúde, o que for, o governo, tem que ser competitivo, tem que ter capacidade de entregar soluções inovadoras que atendam às necessidades, né? E para isso tem um caminho importante a ser seguido com essas empresas de tecnologia, apoiando a competitividade dessas empresas para que elas possam atuar no seu mercado local, no seu mercado nacional ou mesmo internacional, sabendo trabalhar e se organizando nos seus setores, nas suas atividades, de uma forma aberta, né, com uma economia, uma inovação aberta, em que todos possam colaborar para que nós tenhamos novos mercados, novas frentes de atuação, melhoria na sua qualidade, etc., e tenhamos, por fim, uma economia baseada na inovação. E essa base da inovação traz valor, traz riqueza, e é isso que se quer, né? Se criar um círculo virtuoso do desenvolvimento, onde a inovação seja a base para esse processo. Então, com esse olhar foi que a gente trabalhou a definição das áreas tecnológicas prioritárias para a região metropolitana de Curitiba. Então, o trabalho ele foi realizado olhando Curitiba, o primeiro anel, o segundo anel e o terceiro anel. Nessa análise, a gente entendeu que há uma diferença muito grande nesse processo e entendeu a importância de Curitiba nesse contexto, né? E isso
é um olhar importante para a gente ter, né? Então, os indicadores gerais da região, por exemplo, mostram que a região metropolitana é 8,3% do território do estado e 34,2% das empresas do Paraná. 32% da população, 40% dos empregos estão nessa região, né? Um PIB maior que o PIB do estado, né? O PIB per capita maior que o PIB do estado. Um PIB 37% do PIB do estado está nessa região. Então, se a gente fizer um recorte e olhar para Curitiba, a gente vai ver que 70% das empresas da região estão em Curitiba. 24% das empresas do estado estão no município, estão em Curitiba, né? 54% da população da região está ali, 17% da população do estado, 70% dos empregos da região e 29% dos empregos do estado. São 57% do PIB da região, né? Então, é muito, e 21% do PIB do estado. Esse olhar traz para a gente, então, a preocupação com as diferenças dos anéis no planejamento do ecossistema, né, na estruturação do ecossistema. Então, a gente notou que essas diferenças entre os anéis fazem com que seja necessário se ter um olhar bem específico para Curitiba, o seu entorno imediato, para o primeiro anel, para o segundo anel, para o terceiro anel, para que se tenha um planejamento desse ecossistema de forma organizada. Cada um dos anéis tem as suas características econômicas, tem os seus diferenciais em termos de potencial e precisa ser respeitado e organizado para que se tenha os melhores resultados possíveis. Para a identificação dessas áreas tecnológicas, né, a gente trabalhou com uma metodologia que busca identificar as vocações, e é importante dizer que essas vocações são aquelas vocações que têm, não é a vocação do município, mas aquela vocação que tem condições de apoiar o fortalecimento de toda a atividade econômica da região, do município. O potencial que está dentro das universidades e as tendências tecnológicas que podem ser usadas por esse potencial e essa vocação para que nós tenhamos áreas tecnológicas prioritárias como foco de atuação para animar esse ecossistema, para levar a competitividade para todas as empresas do ecossistema. Isso é muito importante entender, que esse recorte, ele tenta buscar aquelas atividades com o foco um pouco maior em tecnologia, mas ele não esquece as atividades que já estão estruturadas no município e na região. Olhando, então, a questão vocação, né, esse olhar para dentro da identificação daquelas atividades econômicas que podem ser alavancadoras do desenvolvimento, da inovação no município, a gente utilizou, então, um olhar para o número de empresas, o número de grandes empresas, o número de empregos, o valor adicionado e a própria balança comercial. Mas a gente fez isso fazendo um recorte em cima daquelas atividades que têm um potencial para apoiar a inovação um pouco mais. Então, para fazer isso, a gente se baseou na taxonomia de Pavement e da organização da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é muito empregada para a formação de políticas públicas e por pesquisadores, e a adaptação que o IPEA, junto com o IBGE, fez em cima dessa taxonomia, cruzando essas atividades listadas por Pavement e pela OCDE, linkando elas com as nossas atividades econômicas, com as 99 atividades econômicas da divisão que está na classificação nacional das atividades econômicas. Com esse olhar, se selecionou um conjunto de atividades econômicas que tem maior potencial de inovação para ajudar a alavancar outras atividades econômicas. Então, o recorte foi tentar buscar um conjunto de atividades econômicas que possa, essa atividade, fortalecer outras atividades econômicas.
se fez um recorte em cima de 35 atividades. As demais atividades, dessas 99, a gente pegou 35, são aquelas atividades que estão mais relacionadas a serviços públicos, serviço de baixo potencial tecnológico ou de alta dependência de outras atividades para inovar. Essas atividades não significa que elas ficarão de fora do processo de inovação. Não, elas serão impactadas pelo processo de inovação, elas serão o motivo para o processo de inovação. Elas serão ativadas em conjunto com esses setores prioritários. Vou tentar exemplificar. Vamos pegar, por exemplo, a construção civil. Ela em si, ela não é uma atividade de capacidade de inovação única, exclusiva, mas ela é capaz de estimular a inovação. Então, vamos olhar as tendências tecnológicas para a construção civil de curtíssimo prazo, ou que já esteja acontecendo, inclusive, né? Então, hoje eu peguei 6 aqui, coisas que estão acontecendo hoje na construção civil. Então, por exemplo, os sistemas, né, sistema, seja ele BIM ou realidade virtual, ela não nasce na construção civil, ela nasce da atividade econômica 62, serviços de tecnologia de informação, que é tecnologia da informação. Ou mesmo bioconcretos e alumínios transparentes, que são hoje as novas tendências aí em novos materiais e novos produtos para a construção civil. Ela nasce da química e da eletrometalmecânica. Né? Se a gente pegar, por exemplo, sensores inteligentes, ou mesmo impressão 3D, ou mesmo drones e robôs, ou rastreamento de ferramentas, que são hoje tendências para a construção civil, elas estão bem vinculadas à eletrometalmecânica, seja ela pela fabricação de equipamentos de informática, seja ela por máquinas e equipamentos, e elas nascem dali, são dali que vão nascer. Então, é muito importante a gente ativar setores que nós temos no nosso município que seja capaz de apoiar a inovação de outros municípios, e isso em conjunto com o potencial tecnológico que temos nas nossas regiões. Então, só para fortalecer esse processo, se nós fôssemos hoje trabalhar com 100% das nossas atividades econômicas, nós teríamos, e temos hoje, por exemplo, 73% do número de empresas vinculados a essas 15 atividades econômicas, que é o comércio, serviço de apoio ao escritório, ao comércio por atacado, a alimentação, né, que é restaurantes, atividades de atenção à saúde, né? Então, dentro destas atividades, algumas são mais... tem maior potencial para ajudar a alavancar o desenvolvimento e a competitividade de outras atividades. Entre essas 35, né, daquelas que ali representam 73% do número de empresas, as que nós selecionamos refletem somente 12% do total das empresas de Curitiba, né? Ou mesmo se a gente olhar em termos de geração de impostos, né? Quem é que 93% dos impostos estão nessas 15 atividades que eu estou mostrando para vocês, que é o comércio varejista, o comércio por atacado, telecomunicações, fabricação de produtos e assim por diante. Então, 93% dos impostos estão em cima de 15 atividades econômicas. Agora, como é que vamos agir em cima dessas atividades econômicas, né? Então, o recorte pega essas atividades com um pouco mais de potencial tecnológico, que representa em termos de 43% do imposto de ICMS da região, e tenta organizá-las para que elas possam, em conjunto com os potenciais, etc., fazer um diferencial competitivo para o município. Então, como é que é essa metodologia? Então, nós pegamos as 35 atividades econômicas que nós selecionamos com o maior potencial tecnológico, vimos a representatividade delas, em termos de quantidade, por exemplo, qual é a participação na quantidade de empresas, qual é o número de grandes empresas que elas possuem, qual é a representatividade sobre o total das atividades representativas, quantidade de empregos e o seu percentual, sobre o percentual, a geração de impostos. Então, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando aquelas que têm potencial tecnológico, mas que também têm uma
estrutura que pode ser apoiada com o potencial dentro da universidade, com a inovação aberta, para ativar a economia e fazer surgir um conjunto de startups, um conjunto de empresas inovadoras baseadas no conhecimento. Essa metodologia, então, a partir do momento em que a gente soma esses percentuais, nós fazemos um ranqueamento dele num Pareto, selecionando aquelas que têm um peso de 80% na representatividade econômica do município. A partir dessa representatividade, né, então a gente gera esse 80% do parâmetro. No caso específico de Curitiba, nós chegamos a essas 11 áreas, essas 11 vocações, digamos assim, 11 atividades econômicas que estão relacionadas à saúde, a atividades de tecnologia da informação, telecomunicações, alimentos, máquinas e equipamentos, fabricação de veículos, eletricidade, fabricação de máquinas elétricas, fabricação de metal, prestação de serviços de TI e fabricação de produtos químicos. Bom, esse foi um primeiro recorte. Isso aqui é só um elemento que precisa ser cruzado, como a gente comentou anteriormente, com o potencial tecnológico e com as tendências. Entrando agora no potencial tecnológico, qual é a metodologia? É olhar para dentro das nossas instituições de ensino e pesquisa e identificarmos que potencialidades nós temos ali. Como é que a gente fez esse processo? A gente olhou os cursos de graduação, os cursos de mestrado e os seus conceitos, assim como de doutorado e os seus conceitos. O que significa isso? Que o mestrado e o doutorado, eles são avaliados pela CAPES, tendo o conceito 7, aquele que tem um padrão internacional, um mestrado e um doutorado que são respeitados internacionalmente. E um conceito, por exemplo, 3, que é aquele que está um conceito incipiente ou que está iniciando as suas atividades e que precisa ser fortalecido. Então, nós buscamos trabalhar a ideia de reforçar que o que nós temos na fronteira do conhecimento venha para ajudar o processo, as áreas prioritárias de ativação, digamos assim, do ecossistema. Então, nós usamos nós consideramos na graduação o total dos cursos de graduação, né, a quantidade de cursos por atividade do conhecimento, selecionadas as áreas do conhecimento, enquadramos os cursos nas áreas de conhecimento, e o mesmo nós fizemos com o mestrado. Consideramos, então, o conceito desses cursos de mestrado e doutorado para pontuarmos. Como é que é essa pontuação? Essa pontuação, ela parte do princípio que quanto mais doutorado, mais próximo da fronteira do conhecimento, melhor o nível tecnológico, é aonde a gente tem as pesquisas, é aonde tem o maior potencial tecnológico. Então, a gente deu peso 3 para o mestrado, para o doutorado, 2 para o mestrado e 1 para a graduação. Nós listamos todos os cursos de mestrado e de graduação e fizemos uma compatibilidade em áreas, né? Os cursos de mestrado e doutorado, eles não têm as mesmas nomenclaturas dos cursos de graduação. Então, nós usamos o conceito da OCDE para acharmos as áreas afins e aí juntamos, então, os cursos de mestrado e doutorado em grandes áreas de conhecimento. Essas áreas de conhecimento foram, então, nos quais nós nos baseamos para identificarmos tanto a quantidade de cursos de graduação, quanto a quantidade e os conceitos dos cursos de mestrado e doutorado. Cada curso recebeu 1 ponto. Então, se nós temos 10 cursos de engenharia, foram 10 pontos. Se nós temos 2 cursos de agronomia, foram 2 pontos. Já os cursos de mestrado e doutorado, eles recebem a pontuação pelo conceito que eles têm.
Os cursos de mestrado e doutorado com conceito 3 e 4 recebem 1 ponto. Os cursos com conceito 5 e 6, 2 pontos. E os 7, 3 pontos. Então, além do peso, ele tem uma pontuação diferenciada pelo valor do conhecimento que se tem, né, pelo estágio de reconhecimento que esses cursos têm, entendendo que eles trazem uma capacidade de inovação maior. Então, a gente tentou valorizar essa capacidade de inovação. Da mesma forma, a gente soma todas essas pontuações, chega, então, aqui a um total de pontuação e nós transformamos isso em percentual e, mais uma vez, fazemos um diagrama de Pareto, selecionando em torno de 80% das, digamos assim, das potencialidades, das áreas potenciais existentes. Em Curitiba, nós temos 883 cursos de graduação. 808 estão em Curitiba e 75 estão na região metropolitana. 291 cursos de graduação desses 883, 291 são em áreas tecnológicas. Dessas, estão em 44 instituições e representam 12, digamos assim, 12 grandes áreas do conhecimento, que a gente separou em agropecuária, biotecnologia, computação, engenharia de alimentos, engenharia de infraestrutura, engenharia florestal, fármacos, mecânica e automação, química e materiais, recursos minerais, saúde, serviços de apoio e economia criativa. Esses cursos de graduação estão assim distribuídos, né? A gente tem 42 cursos na Universidade Positivo, 36 do Paraná, em diversas áreas, a gente vê a diversidade de áreas, né? Chegando a 17 na PUIT, 15 na Federal e assim por diante, né? Já os cursos de graduação, aqui a gente quer mostrar a distribuição, né, assim, a quantidade de cursos de graduação que nós temos em mecânica e automação, em computação, em infraestrutura. Tá? E quando se olha para o mestrado, nós temos 127 cursos de mestrado em 16 instituições de ensino. Desses, 100 estão em Curitiba, em 12 instituições, né, e nos 12 eixos tecnológicos que a gente apresentou anteriormente. Nesse olhar, a gente vê o papel importante da Universidade Federal do Paraná, que tem 51 cursos, né, de mestrado. Depois, aí, a UTF-PR com 19, 15 na PUC. E a gente vê também os conceitos desses cursos, né? Então, nós temos, por exemplo, em biotecnologia, um curso de mestrado padrão internacional, que é o 7, mais um, que é o 6, né? A gente tem 2 na mecânica e na automação, com nota 6. Nós temos um com nota 7 em saúde, um com nota 6 também em serviços da saúde, então mostrando o potencial existente no mestrado dentro das universidades da região metropolitana. 78 cursos de doutorado em Curitiba, sendo 59 nas áreas tecnológicas. 8 distribuídos em 8 instituições nos 12 eixos tecnológicos. A gente vê, mais uma vez, a importância da Universidade Federal do Paraná, com 38 cursos de doutorado, seguido aí da Universidade Católica com 9, né? O TFPR com 6, e assim vocês podem observar as demais. Dentro do potencial de doutorado, a gente tem 9 cursos em biotecnologia, sendo que um é nota 7 e um é nota 6, é uma biotecnologia muito forte, né? Já na mecânica de automação, a gente tem 2 com conceito 6, tem um com conceito 7 em química e materiais, mais um em saúde, né? Com nota 7, então a gente vê o potencial distribuído por diversas áreas, né? Coisa que poucos municípios, poucas regiões possuem tanta concentração e de tão bom nível,
né? Como é que feito isso, então, a gente organizou pelas pontuações que nós explicamos anteriormente e buscamos montar o diagrama de Pareto. Nós, no caso de Curitiba, puxamos até 91% da representatividade do potencial, incluindo aqui químico e material, já que ele também apareceu como uma área de vocação com potencial tecnológico relativo. Então, a gente achou interessante buscá-los também. Com isso, nós temos aí como áreas potenciais para serem tratadas, né, apoio à saúde, agropecuária, né, todo o elemento saúde aqui, tanto serviços quanto medicina, odonto, né, e aqui são as áreas de apoio, agropecuária, biotecnologia, computação, automação, mecânica e automação, química e materiais, engenharia. Bom, feito esse potencial, nós olhamos cada um dos cursos de mestrado e doutorado, buscando identificar aonde estava a atuação, qual era o foco de atuação desse mestrado, desse doutorado, principalmente os principais. E aí identificamos a questão da bioquímica, da pesquisa translacional em cirurgia, a ciência da saúde, olhando aqui as questões celulares, moleculares, de doenças, a questão da saúde da criança, também com base genética muscular, né, com um enfoque grande na questão do câncer, né, questões de materiais para odontologia, as questões de patologia, tanto para crescimento e desenvolvimento da craniofacial, quanto da oclusão dentária. Vocês têm uma série de elementos em cada um dos setores. Nós estamos olhando e fazendo o mesmo olhar para a agronomia, o mesmo olhar para a biotecnologia, tentando identificar onde estão as potencialidades, que focos são essas potencialidades, como é que elas estão estruturadas, né? E, ao fazer isso, nós, então, caminhamos para o cruzamento entre essas vocações e as potencialidades, entendendo o que se faz dentro do potencial da universidade e entendendo o potencial de inovação de algumas atividades econômicas, era importante cruzar para que a gente conseguisse extrair dali aquilo que efetivamente pode apoiar, dar dinâmica ao processo de inovação maior do município. Esse cruzamento, então, ele foi realizado buscando identificar aonde estavam as áreas que impactavam, né? A pergunta mestre dessa matriz de cruzamento é como o meu potencial pode impactar a minha atividade econômica X, né? Então, como o potencial Y pode apoiar a atividade econômica, né? Então, como mecânica e automação pode apoiar atividades de atenção à saúde, o quanto ele é potencial para alavancar. E aí nós fomos fazendo com base naquele conteúdo do potencial existente dentro da universidade e das atividades desenvolvidas por essas atividades econômicas, a gente foi cruzando e foi identificando alguns setores, né? Foi identificando alguns temas básicos. Chegamos, então, a 6 áreas tecnológicas que entendemos ser interessante para Curitiba, atuar sobre ela, focar sobre ela, buscando, com isso, gerar uma dinâmica de inovação para outros setores, né? Alguns para si próprio e outros de forma mais transversal, buscando alimentar e desenvolver outras atividades econômicas no município. Feito esse olhar, a gente buscou identificar as tendências tecnológicas e cruzar essas tendências com essas atividades para verificar se são essas mesmas as áreas, foco de atuação para animar o ecossistema. Nós temos aqui, então, fizemos um levantamento de alguns reportes, né, e chegamos a essas 15 macro tendências, digamos assim, né, que veio com inteligência artificial, tecnologia para agricultura e assim por diante, né? Cruzamos essas tendências com as tendências nacionais. O que são tendências nacionais? São as políticas públicas existentes que direcionam os esforços para algumas áreas específicas. Então, aí em rosa, aquelas que têm maior ocorrência, e aí em azul, que tem menos ocorrência, mas que mostram-se ser aquelas que estão sendo mais apoiadas pela FINEP, pela BDI ou pela política de ciência e tecnologia, ou pelo plano de ciência e tecnologia existente hoje no Brasil.
Também, nas entrevistas que fizemos com os atores locais e com diversas reportagens e pontos, tentamos identificar as tendências locais, os interesses locais que estavam mais relacionados, então, às cidades inteligentes, à saúde, à indústria 4.0, à tecnologia de informação e comunicação, a alimentos, a energias renováveis, a biotecnologia. Bom, o que nós fizemos? A gente, então, pegou essas tendências mundiais, essas tendências nacionais e essas tendências locais e começamos a tentar gerar um condensado disso, né? Buscando identificar áreas que são comuns. Então, identificamos saúde, alimentos, TIC, cidades inteligentes, automação, biotecnologia, nanotecnologia e química, energia. E, com base nisso, nós voltamos a olhar as vocações que tínhamos identificada, né, entendendo vocações como aquelas vocações com maior potencial de inovação, o potencial dentro das universidades e as tendências, e começamos a ver quais eram as áreas e confirmavam as áreas que podiam ser esforço para Curitiba. Então, chegamos a essas áreas: saúde, tecnologia de informação e comunicação, alimentos, eletrometalmecânica, química e materiais e biotecnologia. Dessa forma, essas áreas tecnológicas que foram identificadas, que eu comentei com vocês, nós pegamos essas áreas e olhamos elas com relação à capacidade de geração de startups. Olhando o mapeamento que o Sebrae fez com as 364 startups de Curitiba, nós, então, começamos a olhar, por exemplo, TIC, né, TI. Onde está o potencial científico-tecnológico? Está dentro de inteligência computacional em redes e softwares aplicados dentro das universidades. Esse potencial é capaz de apoiar a inovação nas áreas de tecnologia da informação, que, por sua vez, tem o potencial para criar um conjunto enorme de startups, que vai desde cidades inteligentes, edutech, mobility, produtividade, indústria 4.0, aeroespaço, saúde, logística, quer dizer, um conjunto de startups que podem ser apoiadas, criadas, estruturadas, e essas, por sua vez, têm capacidade para apoiar as atividades econômicas tradicionais do município, como o comércio, serviços, a indústria de transformações, materiais elétricos e eletrônicos, a própria logística, que é muito importante na região, questão de bancos, seguro, educação, e um conjunto enorme de outras atividades econômicas da região metropolitana. Ao se olhar a questão da eletrometalmecânica, se observa dentro do potencial das universidades o controle da automação, a biomédica, a mecânica de sólidos e vibrações, o sistema de energia, a manufatura, quer dizer, um conjunto significativo de potencialidades que pode também apoiar a inovação nas áreas estratégicas e também com uma potencialidade grande de formação, de criação de startups. E que, por sua vez, tem capacidade para apoiar a indústria de transformação, construção civil, logística, saúde, né? Ou seja, apoiar os setores tradicionais e consolidados da economia regional. Ao se olhar para a saúde, nós olhamos, então, a potencialidade dentro da universidade, né, fortemente biomedicina, materiais, nutrição, a questão da saúde da criança, a questão da saúde bucal, os fatores de difusão das doenças, né, e percebemos a capacidade de inovar na própria área da saúde, criando um conjunto de startups significativos para o fortalecimento de atividades como a área de fármacos e saúde, a indústria de alimentos, de serviços médicos e de equipamentos médicos já hoje estabelecidas na região.
A mesma coisa nós fizemos com o químico, né? Olhamos as potencialidades científicas e tecnológicas dentro das instituições de ensino, os focos principais dos mestrados e doutorados, né? E essa capacidade dela alavancar, então, as empresas, o setor de químicos e materiais, gerando um conjunto significativo de startups, que, por sua vez, também conseguem apoiar a competitividade de uma série de empresas tradicionais, consolidadas do ecossistema. E assim nós estamos fazendo com todas elas, né? Então, tem um conjunto de potencialidades também bem específicos dentro da universidade, relacionadas à engenharia de alimentos, bioprocessos, medicina veterinária, agronomia, processos produtivos, alimentícios, a questão da zootecnia, a biotecnologia industrial, a nutrição, a produção animal, a engenharia química, que tem um potencial para a inovação nas áreas estratégicas de alimentos e que tem um potencial para criar um conjunto significativo de startups relacionadas de biotech, health tech, agrotech ou food tech. E elas, por sua vez, têm competência, têm capacidade para ampliar a competitividade das empresas relacionadas a alimentos e agronegócio da região, né? Só lembrando, por exemplo, que as empresas de alimentos representam quase 20% do ICMS da região metropolitana. Então, esse olhar, ele foi para todas, né? Então, aqui com o olhar da biotecnologia, é a mesma coisa, onde estão as potencialidades dentro da universidade, biomedicina, biotecnologia industrial, química e assim por diante, que tem um potencial para inovar em biotecnologia e criar um conjunto de startups que eleva uma série de competitividade em áreas estratégicas, em áreas consolidadas, em setores tradicionais importantes para Curitiba e para o seu ecossistema. De forma geral, eu não sei quanto tempo eu tenho, Ana, você pode me dizer se eu estourei meu tempo ou ainda tenho alguns minutos? Tem ainda uns 2, 3 minutos, Gorete. Ok, então eu posso seguir. Bom, eu fiz uma parada estratégica aqui, né? Então agora eu gostaria de mostrar como está estruturado as áreas tecnológicas que a gente priorizou, né? Como é que ela está hoje estruturada. Então, em termos de tecnologia da informação, nós temos hoje aí 5.000 empresas em Curitiba, 6.400 empresas na região metropolitana, que geram aí 28.000 empregos na região metropolitana, tem uma geração de impostos de ICMS chamando a atenção, que o imposto principal dessa atividade é o ISS, mas ela mesmo estando assim, ela já é 5 milhões, né? Um conjunto de 47 empresas já estruturadas. Temos um conjunto significativo de startups, né? São 319 startups relacionadas à tecnologia de informação, de comunicação, de informação e comunicação, que equivale a 83% das startups da região e que atuam num conjunto importante, né, de eixos de tecnologia, né, que vai edutech, retail, adtech, fintech, mobility, entre outras atividades, né? Então, só em edutech nós temos 43 startups, por exemplo. Olhando já a área da saúde, nós temos hoje 10.825 empresas, contando aí hospitais, clínicas, né, relacionadas à área da saúde, que empregam 64.000 pessoas na região metropolitana, concentrando 53.000 só em Curitiba, né? E são 72 grandes empresas. Dessas empresas, nós temos na área da saúde, 40 startups ligadas a retail e wellness, com 36% das startups que já estão em operação ou em tração ou em scale-up. São 500 funcionários só em 3 startups na área de saúde. Então, a gente consegue ver que é uma atividade que está se fortalecendo, que está crescendo, né? Nas áreas tecnológicas de química e novos materiais, nós identificamos aí 1.974 empresas, 68 grandes empresas, que geram 35.000 empregos e contribuem já com ICMS com 20 milhões.
Na parte de alimentos, né, nós temos 1.713 empresas, 817 em Curitiba, que geram na região metropolitana 19 mil empregos. Né? São 30 grandes empresas, 9 em Curitiba, 18 no primeiro anel. Né? São 5 milhões de ICMS, né? de valor adicionado, que é no qual se compõe o ICMS da atividade econômica. São 18 startups, hoje já existentes, representam 65% das startups de food tech, né, que estão em operação ou tração, quer dizer, 65% já está em operação ou tração. Apresentam uma série de processos, sejam eles softwares ou sejam eles valor agregado na parte de biotecnologia. Temos nas empresas de eletrometal mecânica, nós temos 4.376 empresas, que geram 71.394 empregos, e que geram 106 grandes empresas, e tem uma contribuição no ICMS de forma significativa. No que se refere às startups desta área foco, são 61, né, que navegam aí entre mobility, productivity, indústria 4.0, big data, aerospace, né? E todas já estão num processo significativo. Então, nós temos aí só em Curitiba 2 aeroespaciais, 10 big datas, né? Então, a concentração está em Curitiba, né? No que se fala a biotecnologia, esta é uma área transversal de difícil identificação da onde estão as empresas. Então, a gente apresenta as startups relacionadas a ela, né? A biotecnologia, ela está um pouco em fármacos, um pouco em químico, um pouco em saúde, um pouco na indústria agrícola, então fica muito difícil de a gente identificar aonde estão as empresas, porque a atividade econômica do país não permite a gente identificá-las. Mas, em termos de startups, já existem 11 em Curitiba, né? Boa parte, elas estão no início do seu processo, ou em validação, ou em descoberta, ou seja, bem no início do processo. São empresas que precisam, portanto, é um ecossistema que está ainda, digamos assim, imaturo, né? De todas as áreas tecnológicas, esta de biotecnologia, ela tem um grande potencial tecnológico, mas ela é de difícil ainda maturidade, digamos assim, né? É que está menos maduro. Né? De forma geral, este é um retrato de como foram selecionadas e por que foram selecionadas essas atividades econômicas e de como nós entendemos que essas atividades econômicas podem contribuir para as demais atividades econômicas do município. São empresas baseadas em conhecimento que podem trabalhar com empresas estruturadas em segmentos com alto potencial de tecnologia e que juntas podem ativar um conjunto de startups importantes para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Curitiba. De forma geral, era isso. Ana, devolvo para você. Obrigada, Gorete. Nós, quando terminamos o evento, mandamos um formulário de contribuições e identificações de áreas, né, e questionamentos. A gente tem uma síntese que foi disponibilizada, mas a ideia era aprofundar um pouco mais de onde saíram esses dados e quem ele impacta, né? Para que a gente possa identificar não só a área geradora de inovação, mas também a área que vai receber ou vai ser incentivada ou valorizada no sentido de agregação de valor a partir dessa inovação. Antes de passar para a Síbia, eu queria apresentar a Gisele, que vai conduzir um trabalho discutativo agora com a gente. Ela é do CRIA e vai falar um pouquinho aí dessa metodologia. Ok. Me escutam? Oi, me escutam? Sim. Sim, pode falar. Olá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Gisele,
Atualmente fazem 2 meses e meio que trabalho aqui cuidando do CRIA, que é um hub de inovação, né, em construções, cidades inteligentes e energias renováveis, mas venho aqui principalmente como Gisele, tá? Gisele curitibana, né, pensando aí em como que todos nós, vocês, eu, independente da empresa que estejamos, né, possamos de fato fazer com que Curitiba possa ser referência, né? Originalmente eu venho do outro lado do balcão, né? Eu venho de em torno de 6 anos de experiência, os últimos 4 como responsável pela plataforma digital de inovação do Bradesco, que é a InovaBrá. Então eu era responsável por todo o hub de inovação que lá tinha. Então, com a experiência do lado de lá, identificar o que existia no Brasil, né? De realmente cidades que apostam na inovação, e um pouco também da experiência que eu tenho em grandes empresas aí de identificar modelos colaborativos e também fazer parte de alguns movimentos pela inovação aberta. É um prazer estar aqui com vocês e tem sido uma honra muito grande trabalhar com vocês e juntos a gente fazer, principalmente com que pessoas como eu, que hoje era para estar trabalhando em São Paulo, decidiu e optou por criar uma carreira de inovação em Curitiba. Então, eu gostaria aqui junto de me comprometer com vocês, independente da empresa como Gisele, como CPF mesmo, como é que a gente faz juntos e como é que eu posso colaborar juntos, né, para que Curitiba tenha carreira de inovação e oportunidades de inovação para todos, né? Com foco nesse momento, nessa atividade, identificar modelos de colaboração, né? É muito rico esse material da CERT, onde ela demonstra que se nós juntos, dentro dessa sala e dos próximos encontros, como juntos a gente pode encontrar modelos colaborativos de empresas de segmentos diferentes, mas com skills tecnológicos ou modelos de negócio que estejam na fronteira do conhecimento, possamos aí sim fazer a verdadeira inovação disruptiva dentro das nossas empresas e então Curitiba ser beneficiada porque conseguimos disruptar os nossos próprios modelos de negócio. Existe um material que eu uso muito até hoje, que é o material da Accenture, ela fala assim, por que o Brasil precisa aprender a confiar na inovação colaborativa? Ela mostra, por exemplo, que a China, ela consegue, por exemplo, empresas de segmentos semelhantes conseguem colaborar criando novos modelos de negócio. 80% da China aprende a trabalhar em modelos colaborativos. Sendo que no Brasil, apenas 17% dos brasileiros acreditam na colaboração, que é o cerne da inovação aberta, que é o cerne da inovação colaborativa, né? Então, como é que a gente consegue juntos, né, identificar esses modelos? Então, muito obrigada, Sebrae, muito obrigada, Prefeitura, por se dispor aí em ser esse canal imparcial, que possa servir de pano de fundo para que esses cérebros pensantes, todos nós que estamos aqui na sala, possamos sentar e descobrir formas de colaboração. Então, a ideia dessa ferramenta que aqui está é uma ferramenta que já foi implantada em algumas grandes empresas, é uma ferramenta chamada, um mix de uma ferramenta, principalmente o MASP, não sei se vocês já ouviram falar, aonde dentro dessas salas que a CIB em breve vai direcionar a todos nós, terá um time ouvindo vocês, todos nós, de forma estruturada, as nossas necessidades, as nossas dores e como que, a partir do que foi identificado nesse material, quais são as oportunidades que nós podemos colaborar juntos, mesmo com a complexidade do modelo de negócio de cada um, né? Então, por exemplo, como que a área de construção conseguiria colaborar junto com a biotecnologia? Ou eu, dentro da minha área de construção, eu tenho uma série de problemas, necessidades, mas principalmente eu vejo uma série de oportunidades que sozinho eu não consigo. Então, aproveitem esse momento de escuta ativa, eu também vou aproveitar desse momento de escuta ativa, que é o primeiro passo para a gente descobrir, então, como de fato a gente consegue inovar junto e de forma colaborativa, e espero colocar todo o meu conhecimento e experiência aí de quase 20 anos em desenvolvimento de negócios e inovação aberta em grandes empresas, em prol da nossa cidade de Curitiba. Obrigada, Ana, obrigada, Sílvia, obrigada, Cris, obrigada, pessoal do Sebrae, por esse momento. Sílvia, esse era o meu recado e parabéns e vai ser lindo. Obrigada e é isso aí. Oi, pessoal, boa tarde de novo, né? Eu aqui já pedi algumas vezes para vocês fazerem o check-in, então acho que a maioria fez.
Se alguém ainda não fez, então, por favor, faça nesse momento. Mas, de qualquer forma, eu já vou começar com a distribuição das salas. Eu vou colocar no chat o link da sala e o nome de cada pessoa que vai para a sala, tá? Então, esse tempo, essa transição pode ser que demore um pouquinho e alguns de vocês talvez tenham que sair também dessa sala principal. E depois, no final do evento, nós todos regressaremos para essa sala principal, tá? Daí eu passo em sala, colocando o link novamente da sala principal. Quem ainda não foi, quem não estiver lá na lista, eu peço que aguarde eu terminar o direcionamento de todas as salas, para que depois me mande aqui no chat, olha, se eu não estava numa sala ou eu não preenchi o check-in a tempo, e aí eu vou dividindo vocês nas respectivas salas. Então, as equipes lá da sala já podem se direcionar, já podem se dirigir, e eu vou colocando aqui o link para vocês. Então, a sala 1, aqui. Então, esta é a sala 1. Vou colocar em cima o link embaixo novamente, porque talvez vocês não consigam copiar lá. Sala 2. Três. Sala 4. Sala 5. Se vocês estiverem com alguma dificuldade aqui de se encontrar nas salas, por favor, me avisem aqui no chat ou por WhatsApp também. Quem tiver ali meu WhatsApp pode mandar, que eu já direciono por ali também. O Zac tá com um sorriso aqui, Zac, que eu não encontrei a minha sala. Vou te mandar o link aqui. Você tá na sala 1, Zac. Gente, para mim é muito fácil. Esse é o seu link, Zac. Para mim é muito fácil porque eu tô aqui, né? Agora, se eu tivesse lá daí, com certeza estaria perdida também. Alguém encontrou, gente? Por favor, coloque aqui para mim. Acho que temos mais algumas pessoas que entraram aqui. Então, eu vou só vou só separar nas salas para ficar o número mais equivalente. Silvia, precisa autorizar para entrar na sala. Espera aí. Em qual sala que você está tentando entrar, Gorete? Gorete? Oi? Oi, qual sala que você está tentando entrar? Porque o pessoal da agência está lá e eles conseguem autorizar. Sala 3. Tá, só um pouquinho, por favor, deixa eu direcionar o pessoal aqui. Vou pedir para o pessoal que está lá na sala 3 autorizar. Só um minutinho. Estou indo na sala 3 lá, eu autorizo. Tá, obrigada, Marcelo. Você pode enviar de novo o link da sala 2 que não está abrindo. Sala 2? É. Tem mais alguém da sala 2 que não conseguiu entrar, gente?
Isaac, acho que você está tentando falar, mas o seu áudio está fechado. Rodrigo e Cassandra, eu vou alocá-los na sala 3. Augusto, você pode ir para a sala 1. Vou colocar o link aqui para você. E o Diego pode ir para a sala 5, por favor, Diego. Rodrigo, você pode ir para a sala... Peraí, deixa eu ver aqui. Qual que era a tua sala? Pronto, Silvia. Feito lá. Lá tá certo. Ah, obrigada. Obrigada, Marcelo. Rodrigo, deixa eu ver aqui para qual sala eu te coloco. Só um minutinho, por favor. Você pode ir para sala 1. Aliás, peraí, deixa eu ver aqui se eu te encontro. Você fez o check-in, Rodrigo? Não, eu recebi um link direto daí. Ah, tá. Eu vou deixar aqui depois o link para você fazer o check-in, tá? Para a gente conseguir te encontrar lá no mapeamento. De qual instituição que você é? Sou da FEComércio. Da FEComércio? Tá. Eu vou te colocar na sala 1, então... Aqui é o link da sala 1. Silvia, acho que eu vou parar a gravação e daí depois a gente continua de novo. Coloca para gravar ótimo, de novo, tá? Ótimo. Tá. Obrigada, Marcelo. Você dá uma olhada lá nas outras salas, por favor, que eu já entro. Pode ficar tranquilo. Acho que tá uma em cada um certinho agora. Tá, todo mundo gravando?